Exatamente às 2h17 da tarde de ontem, sexta-feira, em Washington, o servidor do Departamento de Tesouro americano processou uma atualização silenciosa. Sem coletiva de imprensa na Casa Branca, sem gritaria no Twitter, sem fogos de artifício. Com um clique técnico, 3 nomes desapareceram da SDN List, a lista de sanções mais temida do planeta. Alexandre de Moraes, sua esposa Viviane e o Instituto Lex. Para a torcida no Brasil, isso foi vendido como uma vitória da soberania nacional. Para a oposição, como uma traição de Donald Trump. Mas vocês me conhecem, aqui no Hub TNT nós não olhamos apenas para a espuma, nós olhamos para a onda. E a verdade é muito mais fria e muito mais cara. O que aconteceu ontem, dia 12 de dezembro, não foi justiça e nem foi arrependimento. Foi o fechamento do maior balcão de negócios das últimas décadas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém te contou. Como 2 irmãos bilionários, um tarifaço de carne e as terras raras de Goiás, compraram o passaporte de um ministro do STF de volta. Sejam bem-vindos à Realpolitik do século XXI. Para entender o fim dessa história, precisamos voltar 165 dias. Em julho de 2025, o governo Trump aplicou o que chamamos de pacote punitivo. Primeiro, a sanção Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, inédita, a primeira vez na história que um juiz de uma democracia aliada entrou na lista por violação de direitos humanos. Mas o que veio a seguir foi o verdadeiro aperto de mão de ferro, o tarifaço de 50%. Donald Trump, aconselhado pela ala ideológica de Marco Rubio, taxou em 50% a carne, o café e diversos outros produtos brasileiros. A justificativa oficial, retaliação à perseguição política. Mas a realidade econômica é implacável. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina e café importada para os Estados Unidos. Quando você taxa o boi brasileiro, o hambúrguer em Nebraska fica mais caro. Em agosto, a inflação da carne nos Estados Unidos bateu 15%. Do café, 19%. A aprovação de Trump caiu 8 pontos. Os fazendeiros republicanos começaram a chiar. E é aqui que entra a lição de hoje. Ideologia enche comício, mas é a economia que ganha eleição. Trump precisava sair dessa armadilha. E o Brasil precisava se livrar das sanções. O cenário estava pronto para os bombeiros e eles não vieram do Itamaraty. Quando diplomatas de carreira trocavam notas oficiais que ninguém lia, a verdadeira negociação acontecia em jatos executivos e salas privadas. Os irmãos Batista, donos da JBS, a maior processadora de proteína do mundo, viram seus lucros ameaçados pelo tarifaço. Eles perderam quase $1 bilhão em valor de mercado em semanas. E o que eles fizeram? O que sempre souberam fazer bem. Operaram nas sombras. Em setembro de 2025, Joesley Batista entrou na Casa Branca. Não pela porta dos turistas, mas para uma reunião com a equipe econômica de Trump. A proposta colocada na mesa, segundo nossas fontes e análises de mercado, foi de um pragmatismo puro. O recado foi mais ou menos este. Presidente Trump, o senhor quer baixar a inflação antes das eleições de meio de mandato. Nós entregamos. O senhor quer garantir que a China não controle as terras raras do Brasil. Nós ajudamos a costurar. Em troca, precisamos de livre comércio e precisamos que o senhor resolva o problema do STF. Percebem a genialidade perversa do movimento? Os batistas usaram a própria crise criada por Trump, a inflação e a briga com a China, como alavanca para derrubar as sanções contra Moraes. Eles conectaram pontos que pareciam distantes. O preço do hambúrguer no Texas, a exploração de minerais em Goiás e o passaporte de Alexandre de Moraes. Isso culminou na viagem secreta de Joesley Batista a Caracas em novembro. Sim, vocês ouviram certo. O empresário brasileiro voando para a Venezuela para sugerir a Maduro que baixasse o tom. E por quê? Porque Trump queria uma vitória na política externa sem precisar mandar os fuzileiros navais. O acordo foi costurado por bilionários, não por embaixadores. Mas, Davi, por que os Estados Unidos aceitariam tirar o nome de um violador de direitos humanos da lista, correndo o risco de parecerem fracos? A resposta está no seu bolso agora, o seu celular e nos mísseis da Highton. Estamos falando de terras raras. A China controla 95% do processamento desses minerais cruciais para baterias de carros elétricos e tecnologia militar. O Brasil tem 23% das reservas mundiais. A revogação da sanção Magnitsky foi o pagamento final de um pacote. Olhem o que está no pacote de dezembro. 465 milhões de dólares da Agência de Fomento Americana para a mineradora Serra Verde em Goiás. Tarifa zero retroativa para carne, café e outros produtos brasileiros. E, claro, a limpeza da ficha de Alexandre de Moraes. A lei americana permite revogar uma sanção Magnitsky por 4 motivos. 3 deles exigem que o sancionado mude de comportamento, pague reparações ou prove inocência. Moraes não fez nenhum dos 3. Ele não recuou 1 milímetro sequer. O Tesouro americano usou a 4ª cláusula, interesse de segurança nacional. Traduzindo do juridiquês para o português claro, nós precisamos mais do nióbio e do neodímio brasileiro do que precisamos da nossa moralidade ideológica. A ala ideológica, liderada por Marco Rubio, esperneou. Eles queriam manter a pressão, mas a ala pragmática, a ala do American First Business, venceu. Trump trocou a cabeça de Moraes por baterias de Tesla e bife barato. Ok, Davi, entendi o jogo dos poderosos, mas o que isso muda na minha vida, aqui em São Paulo, Recife ou Porto Alegre? Muda muito, e o custo vai chegar na sua conta de luz. Como parte desse grande acordo de soberania, empresas ligadas a esses negociadores, leia-se Grupo JF, receberam benesses estatais internas, como subsídios e energia, serão rateados na conta de todos os brasileiros pelos próximos 15 anos. Você pagou pela diplomacia de Joesley. Além disso, politicamente, o recado é devastador. O STF sai fortalecido. A narrativa de que o Brasil dobrou os Estados Unidos será usada exaustivamente na campanha eleitoral de 2026. Moraes volta a ser intocável, agora com um carimbo de aprovação implícito,
ou pelo menos de indiferença, da Casa Branca. Agora, para quem quer entender um pouco melhor como funciona essa geopolítica, a lição é outra: pragmatismo. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Se amanhã for interessante para eles sancionar alguém do governo Lula, eles farão. Se depois de amanhã for interessante abraçar o governo Lula para conter a China, eles também farão. Não baseie a sua vida, seus investimentos ou seu plano B em ideologia política. Baseie-se na lei e na economia. Ontem, 12 de dezembro de 2025, o mundo viu que a Lei Magnitsky, criada em memória de um homem que morreu torturado lutando contra a corrupção, pode ser flexibilizada se o preço estiver certo. Para a diplomacia brasileira, foi um alívio. Para os irmãos Batista, foi o negócio do século. Para Donald Trump, foi uma jogada para garantir a eleição de meio de mandato no ano que vem. E para nós, simples mortais, essa sobriedade de entender que no tabuleiro global somos apenas peças, não jogadores. A soberania que foi celebrada